essa região, começando a falar aqui do Alto Jequitinhonha, ela tem uma história de ocupação bastante antiga, né? A ocupação nessa região se deu por portugueses, né, que vieram pela borda leste dessa serra à procura de ouro, né? Então eles encontraram ouro aqui no quadrilátero ferrífero, exploraram esse ouro, começaram a subir por aqui. Hoje nós temos o caminho geral dessa subida, é denominado Caminho dos Diamantes, um trecho da Estrada Real. Chegaram no cerro e adentraram em direção à Diamantina, em busca de ouro. Eles conheciam o ouro, eles sabiam que o ouro valia, né? Tinha uma grande, era muito importante para a coroa portuguesa. Mas quando eles entraram no domínio do Espinhaço mesmo, essa região mais próxima à Diamantina, esse ouro ele foi minando, foi desaparecendo. Não que nós não tenhamos ouro nas rochas daqui. O ouro é um produto secundário quando a gente vê o trabalho do garimpeiro aqui nessa região. Mas aí eles encontraram as famosas pedrinhas, né, brilhantes. Aí então eu trouxe para vocês, quem, né, não conhece, depois vai ter oportunidade, são, né, pequenos, nem tão pequenos assim, né, os tais diamantes, né. Então vários cientistas ligados à coroa real portuguesa começaram a estudar essas pedras e viram que ela também tinha um valor econômico muito importante. E fundaram aqui o que eles chamaram de Arraial do Tijuco. Depois, para que outras pessoas não viessem retirar esse diamante, demarcaram o distrito diamantino. Então, esse distrito, alguns autores da história, eles falam que era mais difícil entrar nesse distrito diamantino, nessa área demarcada, foi demarcada 3 vezes, sempre aumentando a área de demarcação. Era mais difícil entrar nesse distrito diamantino do que a gente entrar hoje nos Estados Unidos, conseguir um visto para os Estados Unidos, que era extremamente fechado. Por quê? Por causa do contrabando, né? Então, tem uma história, né, dessa área ser muito vigiada por causa desse bem mineral. E isso faz parte dessa história. Nós temos uma idade, né, um período que os historiadores falam da criação desse arraial aqui e da descoberta do diamante, que data mais ou menos de 1713, 1714. Num primeiro momento a gente ficou ligado à comarca de Cerro Frio, por causa do cerro, né? E depois esse distrito começou a caminhar sozinho. Né? Então, a gente tinha uma autonomia. Os portugueses colocaram pessoas aqui para fazer essa administração. Né? Então, tem textos muito legais sobre isso. De uma forma geral, essa Serra do Espinhaço, ela tem vários bens minerais. O principal, né, bem mineral é o diamante. Nós temos também, dependendo de onde nós nos encontramos na serra, o ouro. Né? O cerro faz parte da Serra do Espinhaço. Conceição do Mato Dentro faz parte da Serra do Espinhaço, onde se tirou muito ouro. Na época do Brasil Colônia, do Brasil Império, não havia exploração do ferro. Hoje há. Né? Então, hoje, se a gente for à região lá de Conceição do Mato Dentro, vocês vão ver. Existem empresas de mineração de grande porte, anglo-ferros, né? Explorando o ferro que existe lá. Ferro, manganês, minerais minério que são pesados, né? Que são densos. Paládio, platina, cromita. Entretanto, se a gente for pensar em termos do que vale a exploração, do que valeu a exploração, a gente pensa sempre no diamante e no ouro. Né? São os principais produtos desde o Brasil Colônia e hoje a gente tem agregado a isso ferro, manganês, um pouco de ferro, de manganês. Calcário não? Calcário só nas formações de topo
da chamada Rio, que é chamada Rio Pardo Grande, que da Serra do Espinhaço que eu digo, né, que está lá na próxima região de Conselheiro Mata. Mas existem outros calcários no grupo Macaúbas que são explorados. Não sei quem perguntou. Aqui eu coloquei para vocês, lá na apresentação tem, isso aqui a gente chama de coluna estratigráfica, né? Que tipo de rocha foi empacotado nessa bacia, chamada Bacia Espinhaço, antes dela ser uma serra, antes disso ser rocha, né? Era uma área baixa e sedimentos foram sendo entulhados ali. Marquei aqui para vocês a principal formação para a nossa região aqui, que são quartzitos, ferruginósios, com lentes de metaconglomerados polimíticos, né? Nestes metaconglomerados é que está o diamante que foi explorado nessa nossa região aqui. Então, existem outras unidades, né? Os geólogos, normalmente, o que eles fazem? Eles descrevem os tipos de rocha, são rochas de ambientes sedimentares, e os ambientes sedimentares são diferentes. Então, quando eu tenho um pacote de areia que virou um arenito e que essa areia foi depositada e transportada dentro do ambiente oceânico, é diferente de um pacote de areia transportado por um rio. É diferente de um pacote de areia transportado por uma duna. São ambientes de deposição diferentes. Então, o geólogo vem, estuda os tipos de rocha, analisa qual é o ambiente de deposição e faz uma denominação. Formação São João da Chapada, muitas rochas de ambiente de rios, né? Existe variedade de rochas, mas é um ambiente continental. A formação Sopa Brumadinho, nossa, que é importante por causa dos diamantes, é um ambiente, uma transição de ambiente continental para um ambiente marinho raso. A formação Galho do Miguel é uma formação de dunas, são quartzitos, que eu, Daniele, achava que é a formação mais bonita em termos de paisagem que a gente tem na Serra do Espinhaço. Serra do Pasmar, se alguém aqui conhece, é a formação Galho do Miguel. Quando a gente está indo para Curvelo e avista aquela estrada de ferro antiga, onde muita gente anda de bicicleta, que vai para Barão do Guaicuí, aquele morro lindo ali é formação Galho do Miguel. São quartzitos puros, lindos, lindos, lindos. E eu achava essa a paisagem mais bonita da Serra do Espinhaço. E era feliz porque ninguém nunca ia explorar. Quartzito puro, não tem ouro, não tem diamante, não tem nada, né? Mas aí veio a mineração de rochas ornamentais. Essa que corta os blocos, faz os bifezinhos assim para fazer tampo de pia, chão, né? Um quartzito branco. O do Galho do Miguel é muito branco. Eles chamam de White Macaúbas, a empresa que explorava. Pois não? Sim. Isso. Ele é muito mais resistente que o mármore, né? O mármore tem uma dissolução, então quando você ataca, tem que limpar uma pia, aí você tem que colocar o detergente, você põe água sanitária, você põe não sei o que, você está atacando os minerais que compõem o mármore. O quartzito não, o quartzito ele é uma rocha muito resistente. E esse quartzito galho, ele é muito recristalizado. Então os cristais são mais juntinhos, poligonais. Ele é de uma resistência fenomenal. Branco, lindo, puro, está na moda, né? Rocha ornamental é moda. Então o pessoal tem tirado esse quartzito. E é o quartzito dos campos rupestres, é o quartzito que tem os abrigos arqueológicos. Quase todos os sítios arqueológicos que eu conheço nessa região nossa aqui estão em quartzitos do Galho do Miguel. Pois não, Deide. Na região de Conselheiro Mata, Pastéis, eles estão tendo, né, comprando as terras para poder estar tirando as pedras. Aí, se for olhar, tem vários números assim, fala, não mineradores, empresas que estão vindo, estão fechando, e assim, é
lindo de ver como ficou depois que quebrou, mas ao mesmo tempo é triste de estar vendo como É. funcionou. Aquela região do Mendes, da bacia do Rio Pardo Pequeno, é Galho do Miguel. Aquele conjunto rochoso que a gente vê. Pois não. Galho. Não tem nada a ver com isso. A formação chama Galho, de galhada, Galho do Miguel. É igual essa aqui, formação Sopa Brumadinho. O Sopa Brumadinho, a terminologia sopa, ela vem do garimpeiro, né? Dessa região. Por quê? Quando a gente olha a rocha, eu quero mostrar a rocha para vocês, ela parece uma sopa. É como se a gente tivesse colocado água e cortado um monte de batata, cenoura, coisas minerais, pedaços de rochas de cores diferentes e botado ali. Então tem nomes que vêm do lugar, né? Tem um distrito que chama Sopa. Em Sopa, aquele blocão que tem lá na beiradinha da estrada perto da quadra, aquilo é um conglomerado, né? Conglomerado Sopa Brumadinho que a gente. Geralmente quando vai turista pra lá, sempre pergunta o porquê do nome. Isso. É curioso a gente explicar que é porque quando os garimpeiros, os primeiros garimpeiros achavam que era uma sopa. É, isso. O de São João da Chapada já é um outro tipo de conglomerado, porque é um conglomerado que a matriz não é arenítica, é de argila, então ele desmancha mais fácil. Aí eles chamam barro, né? Então tem a nomenclatura que foi adotada pelos garimpeiros, né? E a forma de se retirar o diamante também é muito diferente em cada um desses tipos de conglomerado. No que é barro, é muito mais fácil, porque a rocha desmancha mais fácil. Ela não é tão dura. São Tomé? A pedra São Tomé é o quartzito. Então, lá em São Tomé tem quartzito também, né? Não, porque ele tem mica, então ele, inclusive, ele é maleável, assim. Então, é um quartzito impuro, mais impuro. O quartzito do Galho do Miguel é um quartzito muito puro, porque quando você está num ambiente de duna, o vento é um agente selecionador de minerais fantástico. O vento bate, os argilominerais que vão gerar as micas, eles são levados. E aí os grãozinhos de quartzo ficam rolando, eles são todos arredondadinhos. Sabe? Então, é um quartzito puro porque a argila foi levada pelo agente vento. Lá em São Tomé, aqui os quartzitos que a gente tem da formação São João da Chapada, do Sopa, já não são puros assim. Quando a gente sobe ali a serra, passa pelo Rio Grande, sobe aquela estrada assim, tem um trecho que a gente vê uma rocha vermelha, bem onde desce o ônibus, é complicado até passar, não é isso? Aquela rocha vermelha é um quartzito. Mas por que ela é vermelha? Porque tem muito ferro. Né? Então, é um quartzito muito impuro, muito ferruginoso. Sabe? Não, o granito é uma rocha ígnea. É outra classe de rocha. O quartzito é metamórfica a partir do arenito, que é uma rocha sedimentar. E o granito já é uma rocha ígnea, plutônica. Ela normalmente resfria em profundidade. Por isso que os cristais crescem. Bom, desse metaconglomerado aí, nós vamos ter uma riqueza muito importante do diamante. Esse é um mapa da Codemig que eu tirei para vocês, mostrando áreas onde a gente tem esse diamante com a sua importância, né? Então, para vocês verem aqui, ó, esse aqui é o leito do rio Jequitinhonha. Esse aqui do rio Araçuaí. Olha como a mancha é importante nessa região, né? Aqui na nossa Serrinha do Espinhaço, vocês já ouviram falar, alguns até moram, né? Em lugares que a gente tem campos, né? Garimpos, que hoje não são garimpados mais,
super importantes. Quais são as principais áreas? A gente tem extração, a gente tem guinda, sopa, São João da Chapada, datas. São áreas que, se você for, você ainda vai ver na paisagem marcas desse garimpo. Marcas do que o garimpeiro deixou extraindo os diamantes, né? E aí aqui eu marquei para vocês em vermelhinho as áreas, essas áreas de garimpo são muito próximas às áreas onde a gente tem o conglomerado sopa, né? E é importante eu citar aqui que o diamante, gente, ele não é um mineral que foi cristalizado dentro dessa rocha metasedimentar, não. Diamante é um mineral que ele precisa de muita pressão e temperaturas altas para se cristalizar, né? Dessa forma aqui. Se a temperatura não for alta, eu vou cristalizar um outro mineral que é igualzinho a ele do ponto de vista de fórmula química, que é a grafita, né? Aí eu trouxe até depois para vocês verem, quando a gente vai no Cordeiro, ver naquela seção de automotivos lá, né? A gente pode comprar grafite, não é? Para passar no vidro do carro, para colocar a chave dentro da fechadura, é um pozinho, né? Isso aqui é o feito do mineral grafita. Nós vamos falar dele, porque aqui no Vale do Jequitinhonha a gente tem a grafita também. Os dois, enquanto fórmula química, mesma fórmula, são compostos de carbono, só carbono. Esse é de baixa temperatura e baixo grau, né, para cristalização, esse é de alta temperatura e alto grau. Então a rocha é uma rocha ígnea, que os cientistas, as empresas de mineração não sabem onde está a fonte dela. A rocha que dá o diamante ígneo se chama kimberlito. A gente tem kimberlitos muito famosos lá na África do Sul. As pessoas na África do Sul extraem o diamante a partir dos kimberlitos. Aqui na nossa Serra do Espinhaço, em Grão-Mogol, na Chapada Diamantina, ninguém sabe onde estão os kimberlitos. Porque eles devem estar em profundidade. Mas quando eles vieram à superfície, eles devem ter sido erodidos, transportados e depositados nesses pacotes sedimentares da bacia Espinhaço. Então, o lugar onde ele está hoje, que são os metaconglomerados, não é o lugar onde ele se cristalizou. Ele rolou, foi transportado, caiu dentro da bacia para depois estar no pacote de rochas. Teve outro processo, outro evento que não. Quando ele foi trazido à superfície, aí os agentes climáticos, né, os fatores, o sistema clima atuou. Então começou a atacar, a intemperizar a rocha. Ele é formado profundo, mas aí esse corpo chega à superfície. Já cristalizado. E aí começam os processos intempéricos de transporte e deposição. Aqui eu coloquei para vocês um lugar que a gente, não sei se vocês vão enxergar bem, tentei tirar, né, Oi. Se eu pegar, então, aquele grafite lá e ver a temperatura que falsifica o diamante? Você forma um diamante. Sabe como é que você vai formar um diamante? Você vai pegar essa grafita aí, vai botar num lugar e vai pedir para um meteoro cair em cima dela. Aí a velocidade do impacto, a pressão do impacto, é muito comum pode-se encontrar diamantes em crateras de meteoros. Por quê? Porque se eu tiver uma matéria orgânica ali que tem o carbono, o impacto, a temperatura e a pressão é tão elevada do impacto que eu pego a matéria orgânica e transformo em diamante, né? Certo, Cida? Vamos chamar um meteoro da paixão aí, né? Olha só, essa aqui é uma imagem de satélite de Guinda. Quem já foi em Guinda? Tem gente que passa todo dia na estrada, que eu vou mostrar aqui, né? Aqui um maior detalhe, essa estrada aqui é a estrada que sai de Guinda e vai para a Sopa. E lá tem uma área muito degradada, né? Vocês estão vendo? Isso tudo branco aqui é solo exposto, é areia exposta. Isso aqui é uma lavra, é chamada de lavrinha. Essa aqui tem outro nome, essa aqui tem outro nome.
A Lavrinha foi um lugar de garimpo de diamante, né? Então, se a gente entra lá na Lavrinha, nós vamos ver esses pedaços, né, de rocha, testemunhos aqui, ó. Né? Vocês estão vendo as pessoas andando e a gente encontra esses pedaços. Quando eu chego pertinho, eu vejo o conglomerado, né? A sopa, que a gente estava falando agora. São pedaços, são seixos arredondados, estão vendo? De várias rochas de cores diferentes, que forma esse conglomerado. O termo polimítico é exatamente porque os seixos são de rochas diferentes. Onde que o diamante está nessa rocha? Ele está nesse cimento, nessa matriz aqui. Ele não está nos seixos. Então, o garimpeiro, ele tem que desmontar essa rocha para pegar a areinha, que é esse cimento que compacta essa rocha, para começar a separar esse cimento por granulometrias, né, granulometrias diferentes, para poder achar o diamante. Certo? Lá em Lavrinha, essa matriz aqui que eu estou chamando de cimento é uma matriz arenítica, é areia. Lá em São João da Chapada, a matriz é argilosa. Então, quando eu venho com aquelas mangueiras de alta pressão, lá em São João da Chapada, eu dissolvo a rocha mais facilmente. Aqui, eu tenho que quebrar. Bem mais complicado. E aí, uma vez eu tive nesse afloramento, né, que eu levo muitos alunos lá, quando a gente olha de longe assim, nó, que área degradada, que feio. Né? O que é mineração, o que o garimpo faz com os lugares, acaba com os lugares, arrebenta tudo. Mas aí, conversando com um garimpeiro de lá, eu achei muito legal, né, assim, perguntei para ele, uai, por que vocês deixam esses testemunhos aqui, por que não quebrou-se tudo? E tirou ele e falou assim, porque nesses blocos que estão aí não tem diamante. Aí eu olho para ele e falo, mas como que não tem? Olha o tamanho do bloco, né? Não tem, a gente sente quando tem e quando não tem. Olha que legal, né? Uma outra coisa que eu vejo dessa degradação e que a gente tem que entender é que essas lavras, gente, e que eu falo muito com os meus alunos, é um lugar degradado? É um lugar degradado. Mas ele levou 250 anos para ser degradado. Então, as pessoas trabalharam ali por 250 anos, né? Então, ele não é uma área, tem mineradora no Brasil, no mundo, que arrebenta uma área dessa para retirar o seu minério, o seu bem, né, mineral, em um dia. A gente tem que entender que o diamante que foi tirado daí sustentou muita gente. Né? Que filhos foram educados, né? Que pessoas compraram suas casas. Né? Então, isso é muito, muito interessante. Né? E que tem uma história da forma do fazer. Né? A forma antiga de garimpar é uma cultura. Quando eu mudei para cá 12 anos atrás, eu conheci pessoas que iam para a sua roça, para a sua área rural no final de semana, para brincar de garimpo. Isso é quase uma terapia. Elas gostam, ensinam para os filhos. É o lado cultural da atividade. Né? É uma atividade extremamente interessante se a gente pensar assim. Essa Lavrinha, ela é capítulo de um livro, de um órgão, né, que tem várias frentes, assim, várias associações juntas, chamado SIGEP, Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil. A Lavrinha está no volume 1 e o título desse capítulo é Conglomerado Diamantífero Sopa, região diamantina, Minas Gerais, marco histórico da mineração do diamante no Brasil. Esse livro, ele declara como patrimônio lugares pela geologia. Então, se eu tenho um cânion muito bonito no Brasil, é uma feição geológica, eu posso escrever um trabalho sobre ele. E aí, a gente tem uma classificação interna lá, que são os sítios de história da mineração. Né? Então, a Lavrinha, esse SIGEP é ligado à Unesco, né? Ele é um sítio
de geoconservação, né? Não é um sítio de geoconservação, ele é um sítio declarado patrimônio pelo SIGEP. Aqui eu coloquei para vocês algumas fotos que são de áreas, né? Aqui a forma do garimpo antiga, a bateia, né? A pissarra, né? Então isso aqui é tirado, eu chego na pissarra, aí eu não tiro mais. Eu vou trabalhar com o material que está sobre a pissarra. Aqui são áreas de garimpo entre Guinda, Sopa e São João da Chapada, que eu vejo montículos, vocês estão vendo? Cada parte desse garimpo abandonado, ela tem um nome. Então tem o paiol, tem um não sei o quê, tem um não sei o quê. Cada granulometria do material separado tem um nome para o garimpeiro, né? E isso, por causa da legislação vigente, hoje, para a bacia do Rio Jequitinhonha, vai acabar sendo perdido, porque a gente tem uma normativa estadual que proíbe o garimpo na bacia do Jequitinhonha. E essa normativa, ela vale para esse senhor, assim como ela vale para Tijucana, para Mendes, para Andrade Gutierrez, para outras grandes empresas. Então, ela não é uma normativa que classifica o uso do extrativismo de acordo com o que você degrada. Ela botou todas as pessoas que faziam, né, a retirada do bem mineral num pacote e tá todo mundo junto. Tá certo? Então, eu tenho uma séria... Eu não gosto dessa normativa, porque eu acho que ela foi muito restritiva. Hoje, em Diamantina, a gente só tem o garimpo real, que é do Belmiro, né, uma concessão para garimpo artesanal para o Belmiro Nascimento, e que ele permite que outros garimpeiros vão a esse espaço que é perto, na região da Perpétua, perto do aeroporto, para garimpar. E quando você vai lá, ele fala, eu deixo as pessoas garimparem aqui para que não seja perdida a cultura, a forma do fazer, né? Então, hoje a gente padece por causa dessa legislação e, na verdade, a gente está perdendo uma característica cultural desse lugar, né? Do ponto de vista cultural, principalmente. Aqui, gente, são minerais que os garimpeiros, assim como na geologia, a gente chama de satélite ou cativo, né? Normalmente, quando o garimpeiro está na sua função lá, separando, o que acontece? Ele vai encontrando determinados mineraizinhos que ele fala, ó, apareceu isso, então eu estou perto. Ó, não está aparecendo nenhum desses. E então, nesse monte que eu tenho aqui, não vai dar nada, né? Esses minerais são chamados satélites e por eles chamados cativos. Eles têm nomes, nomes coloquiais. Então, eles têm osso de cavalo, olho de peixe, não sei o quê, vários nomes, né? E na geologia a gente tem os nomes científicos, né? Essa é a cianita, turmalina, granada, anatásio, que é esse que tem o hábito navicular aqui, né? Um triângulo para cima e para baixo. Magnetita, monazita, granada, zircão, limonita, são mineraizinhos densos, pesados, igual diamante, que aparecem junto dele. Aqui uma foto de um livro, eu até trouxe o livro para vocês, eu quero que vocês vejam, porque a gente tem vários volumes na biblioteca. Esse livro se chama Minerais e Pedras Preciosas do Brasil. Eu não contei, mas eu acredito que cerca de um terço das fotos, um quarto, um terço das fotos que estão nesse livro são fotos de minerais do Vale do Jequitinhonha, né? De tão bonitos que eles são. Inclusive, aqui atrás, na contracapa, tem 3 do Vale do Jequitinhonha, né? Então, nesse livro que tem na biblioteca, eu acho que vocês deveriam pegar cada mineral. Os autores tiveram a preocupação de contar a história da descoberta aqui no Brasil. Então, vocês imaginam como que ele fala do diamante aqui da região de Diamantina. Ele conta a história do distrito diamantino, né? Então, é muito bacana, muito bacana. Os que têm história, essa história é revelada. E nessa parte do diamante aqui de Diamantina, ele coloca essas 2 fotos. São fotos de minerais satélites, né? Esses aqui são satélites da região de Gouveia,
específicos, né? Anatásio, que é aquele com hábito navicular que eu não estou vendo aqui agora, pirita, limonitizada, que é esse amarelinho, rutilo, granada espersatita, da região de Gouveia. Esses aqui, outros satélites procedentes de Diamantina. Então, na hora que a gente fizer um intervalo, eu tenho uma caixinha aqui, uma extinta caixinha de filme fotográfico, né? Aí eu ganhei, uma vez, um lotezinho de satélites, né? Então, a gente abre aqui, eu trouxe até uma cartolina branca, para vocês verem essas formas, né? O garimpeiro chama de formas. As formas que são os minerais cativos satélites. Aqui são fotos de diamantes, né? Esses, alguns mais sujos com impurezas, inclusões que a gente chama, alguns com o hábito bem preservado, ó, né? Alguns mais, vocês veem que eles são mais rolados, né? Cores bem diferentes, né? Os nossos diamantes aqui, eles tendem a ser mais amarelados a esverdeados. Quanto mais eu vou para São João da Chapada, mais esverdeada a tonalidade do diamante. Aqui um mais bem formado, ó. Essa foto, para mim, é desse livro também. É uma foto simbólica, né? É uma foto que os autores tiraram da mão de um garimpeiro, aí ele tem 500 quilates de diamante na mão. Um quilate equivale a 0,2 gramas, né? Então, 1/5 de 1 grama, né? Que é o preço de negociação. Hã? Ah, não sei, estou por fora do preço, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? Esse garimpeiro, que ele escreve lá, vocês vão ver na legenda, é a foto da mão de um garimpeiro de Diamantina, né? Com seu lote, 500 quilates de diamante. 50 mil? Para ele é 50 mil. Tomara. E essa foto para mim é simbólica, gente, porque olha bem a mão desse garimpeiro, né? Trabalho duro, muito árduo, muito árduo. Como assim? Essa lenda histórica de Diamantina, saíram várias carruagens seladas de diamante daqui. Várias, na época da... Eu leio muito, eu trabalho muito com as obras dos viajantes naturalistas que passaram aqui do século XIX. Então, eles faziam relatos, né, que, na verdade, eles tinham cadernos de campo, eles iam passando pelos lugares e iam anotando. Então, quando o Martius e o Spix e Martius passaram nessa nossa região, eles foram para o Capão do Mata-Mata, que é aquele morro redondo, lindo, no caminho, na estrada que está sendo asfaltada, passa o Ribeirão do Inferno, subo e ando em cima de um platô bonito, né? Um solo branquinho, uma vegetação campestre, fica à minha esquerda, assim. Ali foi um serviço de diamante muito importante, o serviço mata-mata. E o Spix e o Martius, quando chegaram lá, eles conversaram com as pessoas, os administradores, e eles fizeram um relato. Então, no ano que eles estavam passando aqui, foi tirado de lá, ou uma sequência de 5 anos, agora eu não me lembro bem, mas está no volume 2 do livro deles, 44 mil quilates de diamante, de um serviço de diamante, né? É muito diamante. Esses minerais também eu tirei as fotografias daqui, desse livro, esses são rutilos. Os rutilos podem ser cativos e satélites junto dos diamantes. Eu trouxe para vocês um rutilo, bem bacana, né? Um tamanho bom de rutilo que está aqui. A fórmula química do rutilo é TiO2, óxido de titânio. E é interessantíssimo, porque quando ele se cristaliza em condições melhores, mais tranquilas, ele dá peças, ele gera peças de museu. Então, essas peças estão no livro, são peças de museu, de acervos particulares. Essa aqui é uma amostra de rutilo, uma drusa, né, um cristal de rutilo de Couto de Magalhães de Minas. E essa aqui é uma amostra de um rutilo geminado. Eu tenho, né, eles são gêmeos, um vai para um lado e outro para o outro.
da região de Gouveia. Olha o efeito, gente. Que show! Hã? Qual? O elemento que está sendo extraído, que é importante do rutilo, é o titânio, que é um metal pesado, que faz as ligas, né? Quando você tem que botar pino, aqueles negócios, tem que ser de titânio, né? Essa aqui, gente, é um outro tipo de bem mineral que a gente tem aqui na Serra também, que são as extrações dos quartzitos, né? Essa extração aqui é a extração, quando eu vou em direção a Gouveia, passo Gouveia, aí tem aquelas estações da CEMIG desativadas, os ventiladores, eu pego uma estradinha de terra ali, adentro num campo rupestre maravilhoso. E aqui a rocha, ó. Então aqui era um afloramento rochoso do Galho do Miguel, quartzito Galho do Miguel. Olha como que é a rocha ornamental Galho do Miguel. Branca, às vezes tem umas vênulas linda, maravilhosa, parece mármore, né? Mas é muito mais resistente. Essa aqui é da mesma empresa na região de Datas, né? Então vocês veem uma rocha branquinha, o quartzito Galho do Miguel.